Muito bom dia, meus amigos do canal Night Vila Belmiro. Um grande abraço para você neste sábado. Sabe que hoje tá um friozinho agradável para quem gosta. Eu particularmente gosto muito do frio, né? Nada contra quem gosta do calor, mas eu prefiro mais o tempo mais europeu, aquele friozinho gostoso. Meus amigos, um bom dia para você. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like pra gente, isso é muito importante pro engajamento do nosso canal. Meus amigos, hoje até o final da tarde a gente vai divulgar o nome do nosso querido, tá aqui em cima, ó, nosso mascotinho que vem bombando aí, com a pedida dos nossos seguidores pelo nome de Pepinho. Até o final da tarde a gente vai falar para vocês o nome escolhido aí. Tem uma briga ainda com outros nomes aí, mas parece que o Pepinho vai largando disparado em homenagem ao senhor Pepe Canhão da Vila. Meus amigos, eu vou falar para vocês a respeito de uma situação que está incomodando muito dentro da Vila Belmiro, dentro dos corredores do Santos, a respeito da permanência do Pedro Caixinha e também 3 nomes de treinadores que estão livres no mercado, que começam a agitar os bastidores do Santos. Será que o Pedro Caixinha resiste a esse jogo de amanhã contra o Bahia? Será que uma boa partida faz com que ele seja visto de forma diferente e vai agradar os torcedores, ou é apenas uma cortina de fumaça para ele voar para outros locais? Outro clube, quem sabe? Tudo isso e muito mais após aquela vinhetinha de 20 segundos dita por nossos seguidores do canal Vila Belmiro. Não é 5, hein? É 20 segundos. Eu volto já pra gente falar um pouquinho sobre fica ou não fica, Pedro Caixinha. Eu tô cansado de ficar em casa o dia todo sem fazer nada. E por que não vai trabalhar? Como é que eu vou trabalhar cansado do jeito que eu tô? Para você que acompanha o canal Night Vila Belmiro, um grande abraço. Fiquem à vontade, você de todo o Brasil que nos segue, que nos acompanha, que dá o seu like pra gente, para fortalecer o canal. Pessoal, Caixinha divide opiniões no Santos e vê sombra no mercado de técnicos que estão livres e que poderiam assumir o Santos no estalar de dedo. Mas até agora a gente só tá ouvindo conversa e o Cachola continua lá pelo menos balançando como uma onda do mar. O técnico Pedro Caixinha divide opiniões no Santos e vê a sombra no mercado da bola. O que tá acontecendo, hein? Acontece o seguinte, pessoal. O Caixinha não tem aprovação total na diretoria do Santos. Isso a gente já sabe. Agora, o que me leva muito à preocupação é se não tem essa aprovação toda, por que vocês estão segurando o cara? Né? Para mim, ele é um treinador que já está assando em brasa, né? Pelo menos desde o Campeonato Paulista. E os caras estão segurando. A pressão subiu após a derrota por 2-1 no Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro. O departamento de futebol do Santos, chefiada pelo senhor Pedro Martins, aposta no sucesso do trabalho do treinador português. Pedro tem a mesma opinião dos demais gerentes e coordenadores. Ele ainda acredita no Pedro Caixinha. Pessoas próximas ao presidente Marcelo Teixeira, porém, já sugeriram uma mudança, né, do Peixe, se não vencer o Bahia. É o que eu falei. Eu já falei isso para vocês. Para mim, o Caixinha já tá com a batata dele mais do que assada. Um empate aí nessa partida contra o Bahia pode determinar o fim do Pedro Caixinha. Mas também tem um detalhe: ter um técnico balançando e jogando por partidas é muito ruim pro grupo inteiro. Porque você tem um cara que você não sabe o que vai ficar, né? Um cara que depende de partida. Se ganhar aquela, fica. Se perder, tchau. Se empatar, horrível. É uma situação muito desgastante até para os próprios jogadores que não sabem, né, quem será o verdadeiro técnico, quem vai seguir carreira até o final do campeonato, né? Pessoas já dizem lá pro presidente Marcelo Teixeira que o jogo contra o Bahia vai ser o fiasco, né? Ou, aliás, pode ser o fator determinante para a queda ou
quem sabe, continuar mais alguns meses no Santos. Aí, entre os membros do comitê de gestão e conselheiros mais próximos de Marcelo Teixeira, entende que Caixinha não vai longe. Eu tô falando pra vocês, cara. O que eu tô falando? Já sabia disso aí. Então, pra que vocês ficam mais segurando o cara, meu? Pra quê? Acho que é uma besteira. Se a diretoria já tem desconfiança de que o Pedro Caixinha não vai ficar, né? E a torcida, a maioria já não quer também. Então, pra que vocês vão segurar o cara, meu? Eu acho incrível isso, né? A polêmica entrevista de Teixeira fez esse coro ecoar muito forte dentro da Vila Belmiro. O presidente disse, entre outras coisas, que o resultado foi inadmissível e que o time treina, mas não apresenta nada. Nada versus nada. Então, quer dizer, treina, não apresenta nada. O cara já tá assado, praticamente queimando em brasa viva, né? Não apresentou nada no Paulista, nada até agora no Brasileiro. Jogada ensaiada, treinamentos que possam agregar, não tem uma motivação pro torcedor do Santos chegar e falar assim, puxa, agora, hoje a gente vai. E quando a gente fala vai, não quer dizer que sempre vai ganhar, mas que mostre o futebol, que convença o torcedor de que aquele clube, que aquele time pode chegar longe. E não é o caso do que a gente tá vendo agora. Hoje o Santos entra em campo, a gente tem alegria, porque tem jogadores, né, lá dentro que podem fazer a diferença, mas são mal treinados, mal posicionados, né? E o clube não vai pra frente, o time não vai pra frente, né? E o presidente ainda falou que tem falhas gravíssimas, né? Marcelo Teixeira ainda confia em Pedro Caixinha, mas essa fala que teve o intuito de não normalizar a derrota fez com que pessoas da alta cúpula se dissessem mais à vontade para pedir mudanças. Então, dentro do Santos, né? Dentro do Santos agora tem uma cúpula que quer a saída do Pedro Caixinha. Tem o CEO que acredita no Pedro Caixinha. O Marcelo Teixeira tá meio que em cima do muro, né? E a verdade é que quem vai sofrer todos esses danos é o próprio Santos. É o próprio Santos. Por quê? Porque a gente joga, né? A gente joga vivendo de 3 pontos. Já perdemos 3 pontos. No campeonato de pontos corridos, perdemos 3. Se a gente tomar ferro contra o Bahia, são mais 3 a menos. Né? Aí você pega, num ato de desespero, vai trocar o treinador. Troca o treinador, até o treinador que chega se habilitar de novo com o clube, com os jogadores, preparação, vai demorar mais 2, né? 2, 3 rodadas. E nessas 2 e 3 rodadas a gente pode tomar ferro de novo, né? Então o que acontece? O Santos vai perdendo ponto. E quando a gente pensar em tirar o nariz dentro da água, a gente já morreu afogado. Por isso que eu sempre bati na tecla, e continuo, muitas vezes pode ser chato o que eu vou falar, mas o técnico já teria que ter sido mudado quando terminou o Campeonato Paulista, porque não apresentou nada. E agora tá aí o cara sendo fritado, né? O cara já tá sendo fritado pela cúpula do Santos, o Marcelo Teixeira em cima do muro, o Pedro CEO acredita, né? Pedro Martins, que é o CEO do Santos, ainda acredita, eu desacredito. Pra mim, ponto final, já tinha que ter trocado. E eu não tô falando isso porque sou contra o Pedro Caixinha, pelo contrário, nada contra ele pessoalmente. Mas não apresentou nada, pô. Não apresentou nada e nós estamos afundando. Ferro vai entrando à vontade e nós aqui, ó, chupando o dedo. Fala, você torcedor do Santos, você que acompanha o canal, fala pra mim, qual a expectativa que você tem quando você vai ver o Santos treinado pelo Pedro Caixinha? Seja honesto, qual a esperança que você vê? Nenhuma. Nenhuma. E tem um detalhe importante em tudo isso aí. Se o cara ganha uma partida mais ou menos, mais uma cortina de fumaça. Aí o cara fica. Aí no próximo, toma um ferro de novo. E é o que eu tô falando pra você. E a situação vai ficando incontestável, né? É insuportável. Agora existe, olha só pra você ver, 3 nomes
Dorival Júnior, Sampaoli e o Tite. 3 nomes na praça, né? Os três são considerados nomes fortes. Nomes fortes. E se o Santos ficar nessa lenga-lenga, fica ou não fica? Passa ou não passa? Dorival Júnior pode receber proposta do São Paulo a qualquer momento. Podemos perder essa oportunidade. Aí você tem lá o Sampaoli, que já dirigiu o Santos, que poderia dar muito certo nesse Santos, porque o Sampaoli chega chegando mesmo, chutando o pau da barraca, né? E você tem, por outro lado, o Tite, que é um bom treinador, mas que não tem identificação com o Santos, né? Mas isso não quer dizer que ele não possa treinar o Santos. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Estou dizendo questão de identificação. Não é um cara que se identifica com o Santos, com a história do Santos. Eu não consigo ver o Tite no Santos, mas pode acontecer, né? Agora, o Renato Gaúcho estava livre, já foi pro Fluminense. O Dorival sofre a questão de assédio já pelo São Paulo. E o Santos marcando toca. O Tite está livre. O Sampaoli pode ser mais difícil, mas está livre também. E a gente fica nessa lenga-lenga, né? Como se nós pudéssemos aguentar mais tempo. 3 rodadas, perder 3 rodadas, né? O que é perder 4 rodadas, né? Não é nada. Perdemos quanto aí? 12 pontos para um campeonato de pontos corridos? Tomamos ferro já nenhum. E para resumir isso aqui, para não ficar mais chato, um simples empate contra o Bahia coloca esse cara literalmente fora do Santos. Essa é a minha opinião. Não há possibilidades do Pedro Caixinha continuar. E aí nós temos esses 3 técnicos livres no mercado e o Santos. Vamos ver, né? Vamos ver se o presidente Marcelo Teixeira vai ter quibe, ou como dizem meu pai, culhão, para poder trocar o cara de uma hora para outra. Porque se ficar desse jeito aí, nós não vamos chegar nem à classificação por uma vaga de Libertadores e talvez brigar aí para não afundar, né? Porque com o Pedro Caixinha eu não vejo outra esperança. Grande abraço.